Estamos de volta com Justiça em Foco. Nosso convidado de hoje é o desembargador Manuel Alves Rabelo, presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Agora, nós vamos conhecer a história do Tribunal Capixaba, um dos mais modernos do país. Totalmente informatizado, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo trabalha para reduzir a distância entre o cidadão e o Poder Judiciário. Hoje, as 69 comarcas do estado estão interligadas. Mas a história da Corte começou há 270 anos, em outubro de 1741, quando a coroa portuguesa criou a Comarca do Espírito Santo. A partir da Carta Constitucional de 1824, os estados passaram a organizar os seus respectivos judiciários. Em 1891, foi instalado o Tribunal de Justiça do Estado. Nesse mesmo ano, vários governadores foram depostos, inclusive o governante capixaba, e um outro Tribunal de Justiça foi organizado. Atualmente, 295 juízes e 26 desembargadores integram o Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Desembargador, este número de magistrados ele ainda está aquém da demanda que surge mesmo no Judiciário do Espírito Santo. Hoje nós precisaríamos de pelo menos 350 magistrados atuando para que nós possamos ter as nossas tarefas em dia. Isso se deve ao fato de, no momento posterior, termos criado muitas comarcas, até em pequenos municípios em que era desnecessário. Mas foi uma opção política do passado, de maneira que hoje temos um déficit muito grande de juízes e estamos tentando compensar isso com distribuição de competências entre os juízes. Racionalizamos o serviço dessa forma, atribuindo a juízes que têm poucos processos, para responder por outras varas, com outras competências, de maneira a otimizar o serviço e agilizar a prestação jurisdicional. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo teve uma renovação do parque tecnológico. Essa tecnologia, ela tem gerado algum impacto positivo nesse quadro? Muito positivo. Se nós compararmos a justiça que temos hoje com a justiça que tínhamos há 10 anos atrás, a diferença é extraordinária, né? E graças a isso temos que pontuar por toda a colaboração que nos tem dado o Conselho Nacional nesse sentido. Agora, além da questão da renovação tecnológica, existem os sistemas também, e existe um sistema específico que é o chamado ProJude, o Sistema de Processo Eletrônico do Conselho Nacional de Justiça no Estado. Como tem sido a implantação? A implantação está quase concluída, com todos os juizados especiais já informatizados, né, através desse sistema ProJude. Parece, inclusive, que a maioria dos juizados especiais do Estado já tem esse sistema, não é isso? Com esse sistema, que já está funcionando com esse sistema. Acredito que brevemente, coisa de mais 3 a 4 meses, no máximo, talvez 6 meses, nós já teremos todos os juizados funcionando com o sistema ProJude implantado. No caso dos juizados especiais, uma característica sempre foi a busca pela celeridade para atender as demandas, para se atender os processos. Essa tecnologia tem ajudado nesse sentido também? Muito. Hoje nós não podemos mais imaginar que possamos trabalhar sem essas ferramentas. Elas são, eu diria, definitivas para a obtenção de resultados, bons resultados, como temos obtido. E o sistema eletrônico de distribuição de mandados? Também, este sistema eletrônico nós já estamos agora implantando. Brevemente, esse processo estará concluído e aquela história de oficial ir ao cartório para pegar mandado, isso vai acabar. Administrativamente falando, é um investimento que ele é elevado, mas vale a pena. Mas vale a pena. Nós não podemos pensar de outra forma. A relação custo-benefício desses investimentos, ela é extraordinária e, com certeza, ela transformará a justiça em pouco tempo. Como vimos agora há pouco, o Espírito Santo tem um dos maiores índices de homicídios de todo o país. E o Tribunal de Justiça já julgou casos que mobilizaram a opinião pública em todo o Brasil. Vamos ver? Entre os casos mais famosos está o assassinato da menina Araceli Cabreira Crespo, na década de 70. Já nos anos 90, o líder do Movimento Sem Terra, José Rainha, foi julgado em júri popular.
Nos últimos 10 anos, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo julgou muitos processos de improbidade administrativa contra ex-dirigentes do Estado, entre eles o ex-governador José Inácio Ferreira, vários assessores do governo dele, o ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Carlos Gratz, e outros políticos. Pois é, desembargador, e há uma situação específica em relação ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que foi a chamada Operação Naufrágio, que, na verdade, foi bastante traumática para o Poder Judiciário do Espírito Santo. E tem sido uma característica também da presidência do Tribunal de Justiça trabalhar em termos de reestruturação o próprio Tribunal de Justiça. É algo que está ficando no passado? Como é que o senhor definiria essa situação? É uma situação que tivemos que resolver e, de fato, foi traumática para o tribunal, para os seus membros, para a imagem da justiça como um todo, porque a Justiça do Espírito Santo sempre teve uma boa imagem, mas, aparentemente, esses problemas deixaram um ponto de interrogação com relação à imagem do Poder Judiciário. Hoje, nós podemos dizer que caminhamos já para um desfecho final nessa situação. As pessoas envolvidas já foram afastadas, já foram aposentadas compulsoriamente, de maneira que o tribunal caminha agora para uma situação de normalidade, de tranquilidade, embora ainda haja efeitos reflexos, né, desses processos que ainda perduram em razão dos recursos que são impetrados continuamente. Passou-se necessariamente por uma reestruturação do Judiciário no Estado? Uma reestruturação. Nós fizemos toda uma reestruturação no quadro funcional de servidores. Hoje nós temos uma relação funcional moderna com os servidores, adotamos modelos mais modernos da Justiça Federal, acabamos com a maioria dos cargos em comissão, de maneira que fizemos um enxugamento e para privilegiar a profissionalização dos servidores, através dos concursos de provimento efetivo e possibilitando que esses que ocupam cargos de carreira possam também ocupar as funções gratificadas e os cargos de confiança. Desembargador, falando em termos de processos que marcaram do ponto de vista da própria cobertura da imprensa, o caso Araceli, ele comoveu todo o país. Ainda é uma lembrança? É uma lembrança distante, para o tribunal, mas que ficou marcado na história do tribunal como um dos casos mais rumorosos por envolver famílias importantes da capital e principalmente por se tratar de uma criança, que teve esse desfecho trágico, mas hoje, devido ao tempo, praticamente já não se lembra mais desses casos. Um caso mais recente que foi o assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho. Ele trabalhava combatendo a criminalidade no Estado. Esse foi um caso que foi plenamente fechado. Com certeza, esse caso, para nós, ele teve uma repercussão muito grande, um significado especial, na medida em que um dos membros do Judiciário Capixaba foi vitimado em situação de extrema crueldade. Apesar de se dizer que foi um assalto, todos nós sabemos que não foi, porque as características do assalto são completamente diferentes dos crimes de execução, que é o que efetivamente aconteceu naquele caso. E com relação aos processos de improbidade administrativa, qual a avaliação que o desembargador faz? O tribunal tem dado uma ênfase e um tratamento especial a esses processos. Até uma perspectiva de se criar uma vara específica para julgar os casos de improbidade. Mas, atendendo recomendações do Conselho Nacional, nós temos trabalhado diuturnamente para possibilitar que esses processos tenham um andamento célere e soluções também com a maior presteza possível. Desembargador, para finalizar, quando falamos no Conselho Nacional de Justiça, vem à mente justamente o estabelecimento de diversas metas que têm sido implantadas gradativamente. Como é que tem sido a avaliação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em relação a estas metas e o trabalho em conjunto com o CNJ para o cumprimento? O CNJ seguramente é para nós um parceiro. Aquela visão deformada de que o CNJ viria apenas para constranger os tribunais, ela pode ser tida como uma meia-verdade. Porque hoje o CNJ trabalha em sintonia com os tribunais
para viabilizar políticas públicas, principalmente aquelas voltadas ao julgamento de processos, à agilização da prestação jurisdicional. E, de fato, nós temos cumprido, dentro das nossas possibilidades, em razão da deficiência de juízes e outras deficiências mais, mas nós temos procurado cumprir as metas que nos são apresentadas e temos tido grande sucesso. O Tribunal de Justiça, até onde sei, tem sido muito elogiado pelo Conselho Nacional, não somente pela presteza e pela forma como tem encarado essas tarefas, como também pelas parcerias que, de fato, nós temos prestado ao Conselho Nacional. Membros do nosso tribunal têm sido requisitados para auxiliar nas tarefas do Conselho Nacional. Desembargador, o nosso programa está chegando ao fim e, por isso, eu agradeço a sua participação aqui nos estúdios da TV Justiça. Também agradeço, Cadu, e agradeço a forma cordial como você nos recebeu, a minha, a Andréia, e também esta ênfase que se dá ao trabalho que temos desenvolvido lá. Meu muito obrigado. E eu agradeço em nome de toda a equipe da TV Justiça. E na semana que vem nós temos mais Justiça em Foco, encontro marcado, portanto, para a próxima semana. Até lá!